A doutrina da salvação passa por diversos pontos referentes à nossa vida com Deus. Sendo uma obra exclusiva de Deus na vida dos pecadores, Deus alcança com sua salvação a integralidade da vida humana. Ele age de forma única e exclusiva. Afinal, a obra de salvação não é algo incompleto ou inacabado. É uma obra plena e que dá garantia ao salvo de que, uma vez salvo, sempre salvo. Porém, a palavra de Deus apresenta essa obra de salvação expressando-a de diversos modos, a fim de que a compreendamos para que sejamos mais gratos a Deus por ela e para que o glorifiquemos, sabedores de que Deus age de forma inteira e soberana em nos salvar. Quando a Bíblia apresenta termos como eleição, regeneração, justificação, vocação eficaz, num primeiro momento podem parecer termos confusos. Mas o que a Bíblia quer nos dizer quando se refere à salvação nesses termos? É mostrar as bênçãos espirituais com as quais Deus nos agracia e presenteia. Todas essas bênçãos se relacionam entre si, são partes da obra inteira da salvação, como os gomos de um único fruto. As bênçãos espirituais que estão contidas na salvação trilham um caminho eterno, são obras da graça de Deus em nos salvar. Leia comigo o texto da carta aos Romanos, capítulo 8, versículos 29 e versículo 30. Romanos, capítulo 8, versículos 29 e 30. Diz assim: Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. A obra de salvação, como já mencionamos, é composta por vários elementos, mas é uma obra única, uma obra unitária. Possivelmente você já tenha, ou não, ouvido falar da expressão latina Ordo Salutis, que traduzida significa a ordem da salvação. Ela se refere à ordem que os vários elementos que compõem a obra da salvação se encaixam de forma lógica e harmoniosa. Em primeiro lugar, precisamos ter em mente que ao falarmos sobre a ordem da salvação ou sobre os seus elementos, não estamos falando em mais de uma salvação. Essa obra é única, mas composta por vários elementos, várias bênçãos espirituais de Deus: eleição, regeneração, a conversão, o arrependimento, a fé, a justificação, a adoção, santificação e a glorificação. Devemos também ter sempre em mente que, apesar de existir uma ordem lógica no processo da salvação, essa ordem não é cronológica, não possui uma sequência temporal. Embora essas bênçãos possam ser distinguidas, elas não podem ser separadas. A salvação, como já afirmamos, é unitária. Quando vamos comer um bolo, não dizemos: agora vou comer farinha e fermento, mas vou deixar o leite e os ovos para comer amanhã. Isso seria absurdo. Embora todos os ingredientes tenham participação no processo de produção do bolo, o que nós comemos é o bolo pronto. Um produto unitário, composto por diversos ingredientes devidamente misturados e assados. Na salvação, nós não recebemos nem desfrutamos dos seus elementos isoladamente, um a um, de modo que pudéssemos ser, por exemplo, regenerados sem sermos justificados, salvos sem termos sido chamados. Recebemos a salvação inteira, completa, mas experimentamos os seus elementos de modo lógico. Será que em algum lugar a Bíblia fala sobre a ordem de salvação? Ou será que em algum lugar ela faz uma apresentação de todas as bênçãos espirituais incluídas na salvação? A resposta é que, embora a Bíblia não apresente uma lista com a ordem de salvação completa, ela oferece uma base sólida para identificarmos esses elementos, os elementos dessa ordem e o seu estabelecimento. O nosso texto base, Romanos capítulo 8, versículos 29 e 30, é o texto mais completo sobre isso, mas nem mesmo ele é totalmente completo ao descrever a ordem da salvação. Embora a Bíblia não nos dê uma lista com a ordem da salvação completa, ela faz duas coisas que nos permitem elaborar essa ordem. Primeiro, ela nos dá uma enumeração completa e rica
das bênçãos do Espírito Santo na aplicação ao pecador da obra realizada por Jesus e das bênçãos espirituais que lhe são concedidas na salvação. Expressões como regeneração, vocação, conversão, arrependimento e fé são usadas muitas vezes para designar toda a transformação que ocorre na vida da pessoa quando ela é salva. Isso só pode acontecer porque cada um dos elementos da salvação é visto como estando intimamente ligado a todos os outros. Biblicamente, não há possibilidade alguma de um elemento da obra da salvação não estar presente na salvação do pecador. Em segundo lugar, a Bíblia indica de muitas maneiras e em muitos textos diferentes a relação que os vários elementos da salvação mantêm entre si. Por exemplo, ela ensina que somos justificados pela fé, não pelas obras, associando justificação e fé, conforme a gente encontra em Romanos capítulo 3, Efésios capítulo 2. Que sendo justificados, nós temos paz com Deus, associando assim justificação e reconciliação, Romanos capítulo 5. Também que ficamos livres do pecado para sermos servos da justiça e colhermos o fruto da santificação. Faz uma associação entre o perdão de pecados e a santificação, lá em Romanos capítulo 6. Que a fé também vem pelo ouvir a palavra de Deus, fazendo assim também uma associação entre a fé e a vocação eficaz, Romanos 10. Que é necessário andar de modo digno da vocação com que somos chamados, associando santificação e vocação eficaz, Efésios capítulo 4. E que somos regenerados mediante a palavra de Deus, associando a regeneração do pecador também com a vocação eficaz, lá em 1 Pedro capítulo 1. Essas passagens e muitas outras semelhantes a elas indicam a relação existente entre os vários elementos presentes na salvação concedida graciosamente por Deus em Cristo. Outro fato que precisa ser levado em conta é que, como a Bíblia não apresenta uma ordem fixa para esses elementos, há espaço para debate e diferença de opinião aqui. Uma das ordens mais aceitas pelos estudiosos na Bíblia, os teólogos, é a seguinte: a ordem da salvação tem início na eternidade. Com a eleição e na história, o pecador recebe a sua vocação ou chamado eficaz quando ouve a palavra de Deus. O Espírito Santo usa esse chamado para regenerar o pecador, isso é, fazer-lhe nascer de novo, tornando uma pessoa regenerada. Quando a obra da regeneração atinge a consciência da pessoa, ela se converte. A conversão envolve arrependimento e fé. A fé é o instrumento pelo qual nos apropriamos da justiça de Cristo realizada em nosso favor, isso é, nos apropriamos da justificação que foi realizada por Jesus e é atribuída a nós pelo Espírito. A justificação, por sua vez, coloca a pessoa em uma nova relação com Deus, efetuando a reconciliação, concedendo a bênção de o pecador ser feito filho de Deus, isso é, ser adotado por Deus e capacitando-o a ter uma vida de santidade, que se tornará perfeita na glorificação. Podemos nos perguntar, qual a utilidade prática para aprendermos uma ordem da salvação? Compreender essa ordem é importante para compreendermos melhor vários ensinamentos bíblicos. A Bíblia ensina a perseverar em Cristo e desfrutar das bênçãos de Deus. Logo, uma implicação importante sobre a ordem da salvação é abrir a nossa compreensão para o fato de que, como recebemos todas as bênçãos espirituais da salvação a um só tempo e desfrutamos delas simultaneamente em nossa vida, seus efeitos nos acompanham durante toda a nossa caminhada cristã. Por exemplo, embora a regeneração ocorra no início da vida cristã, marcando o nosso novo nascimento em Cristo, seus efeitos acompanham o cristão por toda a sua vida, na medida em que ele desfruta desta vida regenerada. A fé e o arrependimento também fazem parte do início da vida cristã. É pela fé que nos apropriamos da obra salvadora de Jesus e a tornamos nossa, e é pelo arrependimento que caracterizamos nossa mudança de atitude em relação à vida não regenerada que nós tínhamos antes de sermos redimidos. No entanto, a fé e o arrependimento precisam ser exercidos continuamente, durante toda a vida cristã.
Apesar de a justificação ocorrer logo que o cristão pela fé se apropria da salvação, ela é seguida por uma vida inteira de apropriação de bênçãos ligadas a ela, tais como o perdão de pecados e a nova vida em Cristo. A santificação ocorre logo que somos justificados, mas ela não para por aí. Ela nos acompanha e precisa ser desenvolvida ao longo de toda a nossa jornada cristã, tornando-se perfeita somente quando somos glorificados com Cristo. Portanto, em uma palavra, o fato de recebermos e desfrutarmos de todas as bênçãos espirituais ligadas à salvação de modo imediato, simultâneo e contínuo, aponta para a perseverança cristã. E é por causa disso que, uma vez salvos, podemos ter certeza da perseverança da nossa salvação em Cristo. A compreensão da ordem da salvação nos ajuda a entender o processo da salvação, em que as diversas bênçãos espirituais que acompanham a salvação estão interligadas entre si de modo que umas estão presentes no desenvolvimento das outras. Os vários elementos presentes no processo da salvação não são apenas simultâneos, eles também são interativos, isso é, articulados. A regeneração deve se manifestar de modo prático em fé e arrependimento. Além disso, é ela que torna possível a santificação. Só são santos aqueles que foram regenerados. A fé, por sua vez, precisa estar presente ao longo de toda a vida cristã para que o redimido se aproprie continuamente de todas as bênçãos espirituais concedidas por Deus em Cristo. Também é pela fé que somos estimulados a desenvolver a nossa santificação de modo constante e a perseverar em Cristo apesar das circunstâncias hostis que encontramos no decorrer da vida. E ainda, compreender a ordem da salvação nos ajuda a compreendermos a necessidade que temos de um progresso constante na vida cristã e a afastarmos de nossa vida o desânimo espiritual. O crescimento espiritual na vida cristã não é um luxo, mas é uma necessidade. Ao recém-convertido, Pedro aconselha: desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. 1 Pedro capítulo 2. Mais adiante, no fim da sua segunda carta, Pedro continua enfatizando a necessidade do crescimento espiritual. Ele diz: crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 2 Pedro capítulo 3. Paulo transmite o mesmo ensino de Pedro. Ele diz: seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, lá em Efésios capítulo 4. Portanto, reconhecendo que todas as bênçãos espirituais ligadas à salvação são simultâneas, ocorrendo ao mesmo tempo durante toda a nossa vida, precisamos ter sempre em mente a necessidade de crescimento constante na direção de uma compreensão e de um desfrute maior da nossa salvação. Paulo diz lá em Filipenses capítulo 2 e capítulo 3: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Embora a salvação seja unitária, várias bênçãos espirituais estão ligadas a ela, tais como regeneração, justificação, perdão de pecados e conversão. Essas bênçãos não se sucedem umas às outras, como já vimos, em uma ordem temporal, mas simultaneamente, de modo que a pessoa que recebe uma das bênçãos recebe todas as demais. Elas também se relacionam entre si, de modo que, por fim, a salvação em Cristo é assegurada e desenvolvida. Louvado seja Deus, que, em sua soberana graça e eterna sabedoria, nos fez e faz trilharmos o caminho eterno da salvação.